Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como é que estão? A higienização estão fazendo? Que maravilha. Quem lembra qual foi a nossa aula de ontem? Geografia, onde a gente falou sobre o que? A vegetação do Brasil, lembram? Então, fizeram as atividades? Muito bem. Ah, e as bandeirinhas de segunda fizeram? Que bom, viu? Quero ver. Marca lá a nossa escola no Instagram para tia Bárbara ver. Tá certo? Então hoje vamos dar continuidade tanto ao nosso São João quanto ao nosso conteúdo, que hoje vai ser sobre história, onde a gente vai ver o ciclo do ouro, tá bom, gente? E também hoje sobre o São João, a gente vai ver das músicas e as danças do São João, tá bom? Que vai compor hoje a terceira parte do trabalho de vocês que a gente vai apresentar, tá certo? Então, vem com tia Bárbara dançando, Luiz Gonzaga hoje, que a gente vai ver ele também como um dos que começou com as músicas, tá? Das festas juninas. Então, vamos lá juntinho para as nossas operações e depois o São João. Agora, nas nossas operações da página 90, tá, gente? A gente vai fazer o quê? Resolver dois probleminhas juntos, no qual vocês depois vão ter que responder os outros sozinhos, tá certo, gente? Então, vamos lá. Tia Bárbara vai fazer, ó, a segunda e a quarta questão, tá bom? Então, vamos lá. Segundo, em uma parede da cozinha há 12 fileiras de 10 azulejos e em outra há 10 fileiras de 10 azulejos. Quantos azulejos há nesta cozinha? Então, na primeira fileira tem, numa parede, né, 12 fileiras com 10 azulejos. Então, 12 fileiras com 10 azulejos. Que a gente vai o quê? Ó, multiplicar para saber quantos azulejos tem só nessa parede daqui, na primeira parede. Então, ó, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1, passa o tracinho, a gente soma 0, 2 e 1. Então, 120 tem na primeira parede, certo, gente? Na primeira parede. Em outra parede, há o quê? 10 fileiras e 10 azulejos. Então, aqui, ó, 10 fileiras com 10 azulejos, que a gente também vai multiplicar para saber quantas são. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Passou o traço, a gente soma. 0, 0 mais 0, 0. Desce o 1. Então, na segunda parede tem o quê? 100 azulejos. Então, a gente tem que saber quantos azulejos há nesta cozinha. Então, se aqui na primeira parede tem 120 azulejos e na segunda tem 100... Para a gente saber, a gente tem que fazer o quê? Somar. Então, ó, passo o traço, vamos lá. 0 mais 0, 0. 2 mais 0, desce o 2. 1 mais 1, 2. Então, tem, ó, 220 azulejos nessa cozinha. Tá certo, gente? Então, agora a quarta questão. Vamos lá. Com uma nota de R$20, comprei um saquinho de pipoca, um suco e 4 bolas, gastando R$5,25. Quanto recebi de troco? Então, a gente tinha quanto? R$20. R$20, não foi? Gastamos quanto? R$5,25. Então, a gente tem que saber quanto vai ser o nosso troco. Então, a gente vai fazer o quê? Uma subtração, porque a gente tinha 20, tirou 5,25 desses 20, não foi? Então, vamos lá. 5 para 10, 5, vai umzinho. 3 para 10, quanto é, gente? 7. Vai umzinho de novo aqui e desce a vírgula. 6 para 10, 4. Vai umzinho aqui. 2 menos 1, 1. Então, a gente recebeu de troco quanto? R$14,75
centavos, tá bom, gente? Então, o que é que a gente hoje, tia Bárbara, vai ver de história? A gente vai ver, gente, né, por que aconteceu essa questão toda do ciclo do ouro. Por que Portugal precisou tanto querer explorar esse ouro, tá, gente? Por que era importante ele querer tanto? O que foi que aconteceu que fez com que Portugal impulsionasse cada vez mais a exploração do ouro, tá? E assim, aonde foi que aconteceu isso? Quem foram os responsáveis por essa exploração do ouro? Tá bom, gente? E a gente vai ver tudo isso hoje também na nossa aula de história, tá? Mas primeiro, vamos lá falar um pouquinho sobre as danças e músicas, tá? Do nosso São João. Então, acompanha lá a tia Bárbara, que a gente vai ver agora dançando e se divertindo, tá bom? Vamos lá juntinho. Bom, gente, como tia Bárbara já falou, essa é a nossa terceira parte do trabalho, onde a gente vai falar sobre danças e músicas juninas, tá certo? Então, vamos lá. Uma das danças que a gente que a gente vê nas festas juninas são o quê? A quadrilha, tá? Ela teve o quê? A origem na Inglaterra lá no século XIII e depois ela foi incorporada à cultura francesa, naquelas danças que, como a gente vê, que são bem marcadas, né, da dança francesa. Então, o que que aconteceu? Essa quadrilha acabou se tornando popular na Europa e por meio dos portugueses, né, que como chegaram aqui através da colonização portuguesa, trouxeram também um pouco da quadrilha para o nosso país. Só que aqui, no que foi que aconteceu no século XIX, quando a quadrilha já estava aqui, né, ela se popularizou no Brasil e acabou tomando outra forma. Por exemplo, ela deixou de ser uma dança que só era dançada pelas pessoas aristocratas, tá? As pessoas ricas da alta sociedade europeia, para ser dançada por todo mundo. Ou seja, ela se tornou uma dança popular, principalmente, tá, nas zonas rurais, principalmente daqui do nosso Nordeste. Por quê? Porque essa dança significava uma boa colheita, tá? Devido às chuvas entre os meses do mês de junho e julho. Tá bom, gente? E também era uma forma de homenagear os santos que a gente também comemora agora no mês de junho, que como tia Bárbara já falou, Santo Antônio, São João e São Pedro. Tá certo, gente? Então, essa quadrilha, ela chegou aqui como bem sendo, né, da questão da elite, todinha através da colonização da portuguesa e acabou que virou outra forma. E a gente vê como antigamente a gente via que a quadrilha era aqueles vestidozinhos de matuto, bem quadriculadozinho, com a roupinha bem quadriculada, bigodinho nos homens do chapéu, as mulheres de trancinha no chapéu também. Só que com o passar do tempo, o que foi que aconteceu com essas quadrilhas? Essas quadrilhas começaram a passar a ter quadrilhas estilizadas, que hoje a gente vê que são quadrilhas mais elaboradas, né? Que as roupas trazem alguma coisa, de algum tema que eles estejam trabalhando ou dançando naquela quadrilha, tá? Outro tipo de danças que a gente vê também na festa junina são o quê? O xote, o forró, o baião e o chachado, que são o quê? Ritmos bastante populares aqui no Nordeste, tá, gente? Que acabou sendo conhecido no país inteiro através de quem? De Luiz Gonzaga. Pois Luiz Gonzaga foi um dos artistas, principais artistas, que começou a escrever músicas juninas através do forró, do baião, do chachado. Ele tem várias músicas, tá, gente? Nessa questão das festas juninas, sendo o principal artista das festas juninas. Que é aquela música, até que tia Bárbara, uma das músicas dele é aquela música que tia Bárbara colocou lá no começo da nossa aula, que é a Asa Branca, tá certo? Então, ele não só tem aquela Asa Branca, ela tem outras várias músicas. E o que é que vocês vão fazer com essa segunda parte do trabalho? Vocês vão pesquisar tanto quais são as danças, tá, das festas juninas, como tia Bárbara falou, sobre a quadrilha, sobre o forró, o baião, chachado, tá? E também vão procurar saber quem foi Luiz Gonzaga. Como assim, Bárbara? Quem foi Luiz Gonzaga? Vocês vão fazer uma biografia dele. O que é uma biografia? Vocês vão dizer de onde ele veio, vocês vão contar um pouquinho da vida dele, quando ele nasceu, de que cidade ele nasceu,
com quais foram as músicas mais conhecidas dele, tá, gente? E também vocês vão copiar uma música só dele. Uma música, gente. Pode ser essa asa branca que tia Bárbara colocou? Pode. Mas vocês vão encontrar também outras letras de música também na pesquisa de vocês, que Luiz Gonzaga também escreveu e cantou. Tá certo? Então, vocês vão pegar uma música e vão escrever. Então, o que é que vocês vão fazer? Repetindo, tá? Para não ficar dúvida de ninguém. Vocês vão pesquisar as danças juninas, falar um pouquinho de cada delas, né? Um pouquinho de cada uma. E também vão falar sobre Luiz Gonzaga. Uma música vão copiar, vão ver quais são as músicas mais conhecidas dele e falar um pouquinho da vida dele. Tá certo, gente? Então, agora, vamos lá para o nosso conteúdo de história, porque hoje, depois da gente falar do nosso conteúdo de história, vem o professor Hernandes com a aula de inglês que vocês tantos esperavam. Tá certo? Então, vamos embora lá para falar sobre o ciclo do ouro dançando um forrozinho de Luiz Gonzaga. Vocês já sabem, né? O Brasil passou um tempão sendo colonizado pelos portugueses, né? Pelo rei de Portugal. E o que foi que aconteceu? Quando eles chegaram aqui, passaram a explorar primeiramente o pau-brasil, depois passaram para o açúcar e depois passaram para o ouro. Não foi que a gente viu que os bandeiras conseguiram encontrar esse ouro através das minas, que foi uma das principais causas que aconteceram todos aqueles movimentos nativistas, que foi essa questão do ouro, dos altos impostos que Portugal queria que fossem pagos à coroa, né? Então, o que foi que aconteceu? Como vocês sabem, Portugal estava ganhando muito dinheiro com o açúcar. Só que, como começou aquela confusão entre a Holanda e Portugal, depois do domínio espanhol das terras de Portugal, o que aconteceu? A Holanda se sentiu prejudicada e começou a procurar outros lugares para plantar a cana-de-açúcar. Um desses lugares chamava as Antilhas, que lá também tinha um solo fértil e também conseguiu plantar de forma positiva a cana-de-açúcar nessas Antilhas. Então, o que foi que aconteceu? A Holanda também começou a comercializar, a disputar a comercialização do açúcar com Portugal. E o que foi que acabou acontecendo? Que Portugal entrou numa crise açucareira, porque acabou diminuindo a sua venda em relação à Holanda do açúcar. Então, o que é que aconteceu? O rei de Portugal, ele precisava encontrar outra forma de explorar as nossas terras. E como os bandeiras conseguiram encontrar já aqui o ouro, o que foi que aconteceu? Portugal bateu em cima da exploração dos minérios nas minas, ou seja, de ouro e de pedras preciosas. Mas principalmente do ouro, porque eles já sabiam que o ouro tinha muito valor antigamente, né? Então, o que foi que aconteceu? Com essa questão da crise açucareira, da Holanda com Portugal, bateu-se em cima da extração de minérios. E como a gente sabe, o ouro acabou sendo uma nova riqueza para se explorar, no qual Portugal começou a incentivar cada vez mais essa busca por esses metais preciosos, né? Então, o que foi que aconteceu? Com essa questão toda, quem encontrou ouro foi os bandeiras, como tia Bárbara já sabe, e acabou que a mineração começou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. Como o pau-brasil começou a cair, o açúcar começou a cair, então Portugal encontrou o quê? A exploração de minérios como forma de riqueza para Portugal. Então, o que foi que aconteceu? Ele começou a explorar cada vez mais as pessoas para trabalhar. E quem é que sofria com essa exploração toda? Os escravos, os negros, porque eles eram obrigados a passarem o seu dia praticamente todo só nessa exploração dessas minas. E o que foi que aconteceu? Como outras pessoas também exploravam essa questão do ouro, os bandeiras e, como vocês sabem, os emboabas, né? O que acontecia? Os escravos eram obrigados a fazer essa procura do ouro dentro dos rios. Acontecia que eles passavam praticamente o dia todo com as pernas dentro d'água.
E o que é que isso acontecia? Fazia com que esses negros passassem a adoecer, contrair outras doenças e acabavam morrendo, fazendo com que cada vez mais essa exploração do escravo acontecesse aqui. E a gente sabe também que não era só isso, né? Que além deles passarem o dia com os pés dentro d'água explorando minério, ainda tinha o quê? A escassez de alimentação e ainda tinha os castigos, né? Que os senhores de engenho provocavam neles, ou seja, açoites, quer dizer, ele apanhava naquele tronco, né? A má alimentação, entre outros. Então, acontecia que eles pegavam várias doenças e acabavam morrendo, trabalhando apenas na casa do senhor de engenho por mais ou menos 8 anos. Tá, gente? E eles não conseguiam viver até a velhice devido a essa exploração, tanto na mineração, quanto no trabalho doméstico, quanto nessa questão das doenças, tá? Também haviam os escravos, tá? Os negros, que a gente chamavam de negros ambulantes, que eles faziam o quê? Eles vendiam artigos que os senhores de engenho mandavam, porém aquele dinheiro não ficava todo para eles. Aquela parte do dinheiro, a grande maioria, na verdade, ficava para os seus senhores. E esses negros eram chamados de negros de ganho, porque eles ganhavam um pedaço do que eles revendiam, do que eles vendiam, que era do senhor de engenho. Tá certo, gente? E a gente sabe que essa exploração dependia do ouro, dependia exatamente boa parte desses escravos, que como tia Bárbara já falou, né? Eles procuravam na água. E quando essa questão da exploração das minas acabou de sendo só dentro d'água, eles começaram a se arriscar cada vez mais. Eles procuravam através de encostas, galerias subterrâneas. Mas, tia Bárbara, o que são essas galerias subterrâneas? Eu não sei se vocês já viram em alguma novela, alguma coisa, mas assim, eu vou explicar mais ou menos, eu vou tentar explicar para vocês. E vocês podem também pesquisar como é essa galeria subterrânea, gente. A gente vê muito essas galerias subterrâneas nessa exploração de minérios. O que é que acontece? Uma caverna, por exemplo. E eles vão ali, ó, escavando as rochas atrás dos metais preciosos, do ouro, das pedras preciosas. E com essa escavação nas rochas, eles vão colocando pedaços de madeiras para que segurem as outras rochas que estão em cima. Porque devido a eles vão batendo naquilo ali, a pedra, eles vão quebrando a pedra por dentro. Então, eles vão botando encostas, escoras, tá? Para poder essa pedra não arriar. E o que é que acontece? Isso é um grande perigo. Por quê, gente? Porque se aquilo ali, aquelas escoras que eles colocam, não aguentam o peso daquela rocha ou daquele pedaço de morro ali de areia que tem em cima, que eles estão escavando, o que é que acontece? Aquilo ali desmorona. E muita gente ali acaba morrendo, tá, gente? É muito perigoso. Então, como as pessoas não queriam estar arriscando a sua vida, né? Como os pobres dos negros, eles sempre foram muito maltratados, eles eram obrigados a trabalhar dentro dessas galerias subterrâneas, arriscando a sua vida em prol dos patrões. Muita gente morreu, gente, muita gente morreu, porque isso era muito perigoso, tá bom? E lembram que tia Bárbara falou dos negros de ganho, que eram aqueles que vendiam para os senhores de engenho alguns artefatos, algumas pedras preciosas, pronto. Eles, nessa questão, eles recebiam uma porcentagem pequena, tá? Do valor que eles vendiam para os senhores de engenho. E nessa época, a alforria, eles podiam comprar sua alforria. O que é alforria, tia Bárbara? Comprar sua liberdade. Porém, a gente sabe, né, que mesmo o negro sempre foi explorado. Então, o que é que vai acontecer? Quando ele vendia, geralmente o que ele ficava, que o senhor de engenho pagava a ele, era muito pouco. E às vezes o que era pago a ele era o quê? Por um prato de comida melhor, por uma outra coisa melhor que aquele negro naquele momento necessitasse. Então, não era tão fácil assim comprar a sua liberdade. E outra, um negro escravo livre, quem é que ia oferecer a ele emprego? Ninguém ia oferecer emprego a um escravo negro, né? Porque emprego eles teriam que o quê? Pagar pela força de trabalho daquele negro livre. E ele sendo escravo, não. Ele trabalhava obrigado e sem receber nada, né? Recebendo o quê? Sempre maus tratos e comidas péssimas, né? Ficando doentes, como tia Bárbara já falou, que acontecia o quê? Que eles ficavam doentes e morriam logo. Nem chegava muitas vezes a velhice,
devido a essa toda exploração. Tá bom? Então, vamos fazer um resumo do que a gente viu aqui. A gente viu que Portugal, como não conseguia mais manter essa questão da exploração, tanto do pau-brasil quanto do açúcar, começou a procurar outro tipo de exploração aqui no nosso Brasil, que foi a exploração de minérios, né, das minas, que foram mais principalmente de ouros e pedras preciosas. Que quem é que trabalhavam nessas minas principalmente? Negros, né, os bandeirantes também que encontraram esse ouro, e também emboabas, que são os forasteiros, como tia Bárbara já falou, que vinham de outras regiões para também escavar minérios aqui no nosso país, principalmente em Minas Gerais. Tá, gente? Então, o que é que aconteceu? Esses negros que eram obrigados a trabalhar nesse ciclo do ouro, eles passavam muito tempo aonde? Procurando dentro do rio, né, gente, ouro, e acabavam contraindo algumas doenças, tanto no rio, quanto pelo passar do tempo mesmo, de ficar muito tempo com os pés dentro d'água, tá? E acabavam morrendo, só trabalhando em média 8 anos para aquele senhor de engenho, tá? Então, o que foi que aconteceu?